de conhecimento e a hipocrisia política e religiosa não tem limites. Devidamente a uma fala de Lula sobre o governo de Israel, onde ele comparou a destruição de Gaza por Israel com o Holocausto nazista durante a Segunda Guerra Mundial, onde ele afirma dizendo sobre as barbaridades cometidas por Israel contra crianças, idosos e mulheres grávidas. Com essa grandiosa atitude e coragem de falar a verdade para o mundo sobre as atrocidades de Israel aos povos palestinos, a direita está se aproveitando da fala de Lula para dizer que Lula está a favor do grupo terrorista do Hamas, coisa que não saiu da boca de Lula. Ele fez uma crítica em cima das atrocidades cometidas de Israel sobre os palestinos, ou seja, os civis, e não do grupo terrorista do Hamas. Aí junta os vampiros dos religiosos protestantes e o grupo político de direita, que também é fundamentalista religioso, para tentar derrubar Lula do poder, onde colocaram no meio até uma gravata de Lula vermelha, no meio dessa história, com aqueles mesmos argumentos sem fundamentação ou comunismo. As pessoas precisam estudar para colocar de uma vez na cabeça de que não existe e nunca existiu um comunismo de fato. O comunismo só é uma teoria, uma ideia que nunca foi colocada em prática e vivido de fato. O comunismo é uma ideologia de caráter político e socioeconômico que propõe a superação do capitalismo e a construção de uma sociedade baseada no senso de igualdade. Para que o comunismo exista, é necessário acabar e eliminar a propriedade privada dos meios de produção, onde propôs a construir uma sociedade baseada no senso de igualdade e justiça, onde haja trabalho para todos e onde a riqueza produzida seja dividida de maneira igual. Os idealizadores do comunismo foram os alemães Karl Marx e Friedrich Engels. Então, essa concepção de comunismo que a direita vem carregando consigo há décadas, desde a chamada Era Vargas, isso não passa de uma farrapada estratégias de golpes de Estado e militar. Isso é uma utopia e também falta de conhecimento. Comunismo não existe. O que existe é a teoria e a ideia, e não a sua prática. Claro que a maioria dos religiosos de direita vão defender o governo de Israel, principalmente o Netanyahu, que é de direita e insano igual a Bolsonaro, que usam a religião para se beneficiarem e enganar as ovelhas, junto com os líderes religiosos. Ora, quando analisamos o chamado Deus de Israel na Bíblia, é tudo aquilo que Netanyahu está fazendo com crianças, bebês, mulheres grávidas e idosos, matando todos que vêm pela frente. E o Deus de Israel também fazia essa mesma prática, como relata na própria Bíblia, onde mandava matar principalmente bebês e mulheres grávidas. Deixo mais uma vez claro que toda essa crítica e defesa é aos povos palestinos e não ao grupo terrorista Hamas. Esses sim deverão ser eliminados e não os palestinos, até porque já vem sofrendo há décadas sem um Estado próprio e nação, onde muitos vivem refugiados em vários países afora. Então, Lula fez mais do que certo fazer uma crítica em defesa aos povos palestinos na faixa de Gaza. Por hoje só, e fique agora com o vídeo que vai falar um pouco sobre essa polêmica. Sim, começou a palhaçada. Tão logo o caso Israel ficou popular entre a direita, de 118 deputados assinaram um pedido de impeachment contra o presidente Lula. E a fundamentação do impeachment é
a fala do Lula em relação a Israel. Não é um crime de responsabilidade. É como se fosse possível pedir o impeachment do Lula por qualquer motivo. Hoje, o Kim Kataguiri vai pedir o impeachment do Lula porque o Lula usou uma gravata vermelha e isso simbolizaria o comunismo. Tá aí mais um pedido do impeachment do Lula. Qualquer cidadão pode fazer o impeachment do Lula. Um dos pedidos mais engraçados seria, sem dúvida, do patriota do caminhão colado na folha de papel pedindo o impeachment do Lula. Mas o Arthur Lira já falou que vai tudo ou pro arquivo ou pro lixo. O grande detalhe é que isso é para gerar alvoroço. Nossa, pedimos o impeachment do Lula, vem aí o impeachment do Lula. Porque não dá para falar da economia, não dá para falar da geração de empregos, não dá para falar da retomada da indústria, não dá para falar mal do governo Lula. Então eles precisam criar factoides. E o factoide mais possível e que não está dando certo seria o que o Lula teria agredido Israel por comparar o que está acontecendo com as crianças palestinas a um holocausto. Coisa que eu acho que qualquer um concorda. De menos aqueles que querem lacrar. Só que dessa vez a lacração não está dando certo. Lá atrás, a lacração deu certo na questão da corrupção porque ela feria o orgulho da classe média. A classe média queria ter uma casa de praia, falavam do triplex. A classe média queria ter um sítio, falavam do sítio de Atibaia. A classe média queria ter filhos prósperos, falavam que Lulinha era dono da Friboi, que a filha da Dilma era dona das lojas Avan. A classe média foi para as ruas pedir o impeachment do Lula de inveja e não contra a corrupção. Agora, quem vai apoiar a oposição brasileira no impeachment do Lula por causa dessa fala relacionada ao genocídio do povo da Palestina? Deu ruim, o Arthur Lira vai arquivar tudo e o assunto que vai voltar a ser debatido são as investigações contra o Bolsonaro, que já estão em tela, intimações contra o Braga Neto, intimações contra outros generais e o próprio Bolsonaro fazendo de tudo para tentar adiar sua intimação na Polícia Federal.